Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre as contribuições do livro de Gênesis. Os autores do material que nós estamos utilizando aqui, eles se referem ao livro de Gênesis como uma contribuição proeminentemente teológica, tá? Eles falam que o propósito fundamental do material é teológico, ou seja, prevalece nos escritos de Moisés a consciência, a convicção de que Deus é soberano. Pode parecer simples ou ingênua a narrativa do livro de Gênesis, mas ela não é, ela é uma narrativa revolucionária, tá bom? Naquele período da história da humanidade, não só a idolatria era um problema na vida espiritual das pessoas. Havia também, junto com a idolatria, o politeísmo. Havia deuses para absolutamente tudo. Havia deuses na criação e havia deuses também na humanidade. A coisa era grotesca. As pessoas avaliavam tudo em termos de uma influência espiritual, não de um único e soberano Deus, mas da coisa em si como se fosse um Deus. Por exemplo, havia um Deus para as águas doces, tá? O Deus que cuidava daquelas águas. Havia um Deus para as águas salgadas, o Deus dos mares e oceanos. Havia o Deus da chuva, o Deus das tempestades. Havia o Deus que cuidava das montanhas, o Deus que cuidava das colinas, o Deus que cuidava dos desertos. Havia Deus para todos os atos normais em relação à criação. Por exemplo, o parto, o nascimento, havia um Deus para isso. A fertilidade, havia um Deus para a fertilidade. Tudo que você possa imaginar como algo inerente ao ser humano ou algo inerente à criação de Deus era total e absolutamente divinizado, tá? Moisés revoluciona a mente das pessoas, trazendo-as para a simplicidade, trazendo-as para a realidade. Deus, o único e soberano Deus, como criador de todas as coisas. O sol era um Deus, a terra era um Deus. No Egito, o Nilo era um Deus. A lua, as estrelas eram um Deus. Tudo que você possa imaginar era representado como uma entidade divinizada, divinizada. Isso aconteceu nas várias civilizações daquela época, daquele período. Algum resquício desses pensamentos ainda existe na vida, na mente das pessoas. Por exemplo, o que diz respeito às emoções, ao sentimento, aos estados de espírito, aos estados mentais do indivíduo, algumas pessoas ainda procuram tratar como se fosse um ânima, como se fosse uma entidade espiritual. A pessoa tomada por ira, por revolta, por indignação, alguns falam que ele está com aquele espírito. E algumas vezes o texto bíblico descreve o ânimo ou o estado mental da pessoa como um estado de espírito. Alguns confundem com um espírito atuando na vida da pessoa, e não a sua própria alma, o seu próprio espírito, o seu próprio ser, expressando aquela condição e aquele estado. Tá? Então, Gênesis revoluciona. Gênesis traz à consciência das pessoas a realidade. Gênesis é um convite à conversão a Deus. O que diferencia o agir de Moisés de outros, por exemplo, da filosofia grega, que também procurou se apartar aí do politeísmo, das confusões que esse ambiente maximizado por divindades de todos os lados causava
ao bom andamento das relações pessoais, políticas, econômicas. Moisés tinha consigo o aval do Todo-Poderoso Deus. Então, o livro de Gênesis, escrito por Moisés, ele não é uma questão retórica, ele não é uma questão filosófica, ele não é uma pura e simples questão de convicção pessoal. Certamente Moisés não era o único homem na face da terra que sabia da existência do Deus soberano, do Deus eterno, criador de todas as coisas, tá? De fato, Moisés não foi o único homem a ter esse conhecimento, mas Moisés teve essa revelação por ter a sua vida guardada, protegida e guiada por esse único e verdadeiro Deus. Aqui, Gênesis difere absolutamente de tudo na literatura, na filosofia que possa existir mundo afora, tá? Porque Moisés não está simplesmente debatendo ou discutindo, ele está narrando a ação desse Deus, sendo ele profeta desse Deus, porta-voz desse Deus. E o relato da criação, transmitido por Moisés ao povo recém-tirado da escravidão, tem o propósito de moldar a mente, de moldar a consciência a essa realidade. Esses fatos, essas verdades, reverberam por toda a Bíblia, por toda a Escritura, chegando aos textos do Novo Testamento. Por exemplo, os autores aqui falam dos 4 temas teológicos mais importantes no livro de Gênesis. Isso você não precisa se preocupar, porque cada autor faz lá a sua lista, tá bom? Alguns pegam um único tema e vão descrever aquele tema. Por exemplo, tem um material aí que fala do Berit, né, do pacto ou da aliança. É um autor muito bom, um livro muito bom, que eu não tenho condições de tentar mudar para um vocabulário mais simples. Ele é bastante trabalhoso, mas é uma obra fantástica. E o pacto, a aliança, é um tema central nas escrituras, em todo o Antigo Testamento. Mas esses aqui, esses autores estão descortinando livro a livro dos textos sagrados. Então, no livro de Gênesis, eles retiram os seguintes valores, os seguintes destaques. Deus é criador, tá? Ao invés de um Deus para cada ente criado, um único e soberano Deus, criador de todas as coisas. Deus é único. O segundo tema também fundamental, sem o qual a nossa teologia desmorona, é a entrada do pecado. É o pecado surgindo, o pecado atingindo a humanidade, tá bom? O livro de Gênesis, aqui no seu início, ele não está tratando da origem do pecado no universo. Ele está tratando da origem do pecado na humanidade, tá? Aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, não permitir que os textos sagrados fossem escritos numa ordem absolutamente cronológica, sistemática, tá bom? Você precisa estudar, vasculhar, você encontrará referências em vários textos da Escritura, mas dificilmente o que você deseja você encontrará ali seguido, tá? Mas por que Deus não facilitou? Porque nós não facilitamos. A questão não é Deus. Deus facilitou. É nós que temos a mente que precisa passar por essa necessidade. O conhecimento rápido, a informação rápida, ela raramente é absorvida, ela raramente é encarnada, ela raramente é vivida. Está aí a televisão, a internet, os programas, sempre repetindo as mesmas notícias, das 4 da manhã até a meia-noite, a mesma notícia, a mesma notícia, a mesma notícia, para que as pessoas assimilem aquilo, porque nós não damos valor. Essa necessidade de busca gera um enriquecimento, tá? É para o nosso próprio
nosso próprio benefício. O surgimento do pecado na ordem criada, na humanidade e na criação, e as consequências do pecado. Terceiro, o julgamento de Deus, que se opõe ao pecado humano em todos os seus aspectos. E quarto, Deus sustenta a criação e a humanidade por sua graça preservadora. Providência é a palavra. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Esses temas aqui eu tenho mais facilidade para desenvolvê-los através dos textos bíblicos. Mas, para que se tenha uma ideia do quão relevante esses tópicos são importantes na nossa vida, para a nossa vida, vamos pegar um texto aqui do apóstolo Paulo, em que ele fala da sua própria luta, que ele fala da sua própria experiência. Ele diz aqui, porque na carta de Paulo aos Romanos, no 7º capítulo, ele diz o seguinte, a partir do verso 18: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Assim, descubro na lei, em minha própria carne, assim descubro essa lei na minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Aí ele exclama: graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que carne é essa? Que carne é essa? Não é necessariamente o corpo físico que o apóstolo Paulo está dizendo quando usa a expressão carne, tá? Não é questão do corpo físico, ele está falando da natureza humana. O apóstolo Paulo, homem que era, enfrentou suas próprias lutas, enfrentou suas próprias dificuldades em termos espirituais. E ele, em parte, deixa registrado isso em vários textos, mas esse aqui é um texto poderoso, porque nós estamos falando de um homem que foi adestrado dentro de uma cultura religiosa, um sistema religioso bastante rígido, bastante exigente. E mesmo assim, refletindo profundamente sobre a sua própria maneira de agir, o apóstolo Paulo encontra algo nele que contraria a sua vontade, a sua disposição, que é o pecado. Sem o texto de Gênesis explicando a origem do pecado, como o pecado atingiu a raça humana, o desdobramento do desenvolvimento da humanidade sobre a influência dessa força, desse poder, não seria possível compreendermos plenamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, tá? Sem o texto de Gênesis dizendo que tudo que Deus criou é bom, é muito bom, ou seja, almeja o propósito de Deus, é com vistas à bondade, à perfeição, você não teria como explicar o fato de que, mesmo não sendo capaz de realizar todo o bem que deseja conscientemente, ele não nega que esse sentimento, que esse desejo, que essa força habita nele, porque o ser humano foi criado para a bondade, para a justiça, para a santidade. O que nos impede, o que nos amarra, o que nos aprisiona, o que nos impede de desenvolvermos o nosso pleno potencial, conforme o livro de Gênesis deixa claro,
Paulo fala a lei do pecado que habita a natureza humana. E ele dá graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que nos liberta dessa escravidão, mesmo que ainda na carne nós enfrentemos todas essas dificuldades, mas agora conscientes das forças e poderes que atuam na nossa vida, no nosso ser, e aptos pela graça divina a superarmos isso de modo a vivermos de uma maneira agradável aos olhos do Todo-Poderoso Deus. Tá? Toda a semente está no livro de Gênesis e foi desenvolvido ao longo dos séculos, chegando na belíssima carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que fala do poder do pecado na presença do pecado. Quando falamos do apóstolo Paulo, nós estamos falando de alguém que cresceu estudando a palavra de Deus, alguém que passou boa parte da sua vida, aliás, quase toda a sua vida, ou toda a sua vida, exceto ali a primeira infância, dedicado ao estudo da palavra de Deus. Tá? E mesmo com todo esse empenho, com toda essa dedicação, com todo esse trabalho, com toda essa, essa, esse empenho é a palavra, né? O apóstolo Paulo encontrou em si mesmo o fracasso, a derrota. E a resposta é a força e o poder do pecado que habita no ser humano, no ente humano. Quem nos liberta disso? Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós o sabemos? Porque foi prometido lá no livro de Gênesis que a semente, que o descendente da mulher se traria a libertação, ou seja, esmagaria a cabeça de Satanás, derrotaria aquele que iludiu a humanidade, escravizando-a, colocando-a debaixo do poder do pecado. Cristo Jesus foi prometido no livro de Gênesis, lá no início, lá no comecinho. Se você não consegue encontrar no livro de Gênesis, você tem certamente alguma dificuldade. À medida que você encontra essas dificuldades, você pode voltar. Nós estamos vivendo atualmente aí um daqueles momentos que as pessoas têm procurado voltar às origens, né? Procurado resgatar a história dos seus antepassados, dos seus ancestrais, o que eu acho bastante importante. Não que eu me preocupe com isso, mas eu acho bastante importante. Mas o fato é que você pode aproveitar esses momentos da vida, o vovô, o bisavô, e de onde são, quem são, tem até empresas aí que fazem esse trabalho aí e vão localizando, buscando documentos para você descobrir aí quem são os seus antepassados, de que região do Brasil. A maioria quer saber de onde vieram de fora do Brasil, né? As raízes brasileiras, por assim dizer, não estão em alta. Mas você pode aproveitar isso e retornar ao livro de Gênesis, retornar à origem, retornar a Deus, que é o seu Pai, que é o nosso Pai, conforme Jesus Cristo nos ensinou. O princípio, a origem, o início de todas as coisas está em Deus, um único e soberano Deus, que tem conduzido, que tem preservado a humanidade ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, impedindo que a humanidade entre num processo de derrocada e de autodestruição sem fim. Não tenha nenhuma dúvida, sempre foi Deus. Não foi o herói político, não foi o herói militar, não foi o poeta, não foi o escritor, não foi o filósofo, não foi o pensador, foi Deus. É isso que Moisés está incutindo, ou pelo menos se empenhando para incutir na mente daquelas pessoas. E outra, não se iluda. Moisés, um profeta, talvez o maior profeta que esteve levantado por Deus na história da humanidade, pelo
pelo tempo, pelo período e pela natureza. Nós estamos falando de um povo escravizado que é conduzido para iniciar uma nação de fato, tá bom? Moisés nunca esteve sozinho. Deus estava com ele? Sim, mas ele tinha Arão, ele tinha a Miriam por um período lá, ele tinha os anciãos de Israel. Não pense que todo esse trabalho é o trabalho de um homem só. É um trabalho de centenas de pessoas, tá bom? Quando Moisés teve lá suas dificuldades no que tange a administração, Deus levantou lá o sogro para despertar Moisés. Você vai ficar louco, você vai morrer e esse povo aí parado o dia inteiro para consultar a lei também vai morrer. Você precisa de auxiliares, você precisa de ajuda. Então Moisés nunca esteve sozinho, tá? Moisés não era o faz tudo. O fato é que ele era o cabeça. O fato é que ele esteve à frente. Ele não precisa ter escrito tudo ele mesmo, tá bom? Havia um corpo de pessoas lá, um grupo de pessoas lá para o registro, para a transmissão do conhecimento. Havia toda uma estrutura organizada na vida desse povo que saiu do Egito, tá? Estrutura essa que eles preservaram durante toda a caminhada, durante toda a peregrinação. Você acaba descobrindo que os povos, os nômades e os seminômades são muito, muito organizados. Mas nós estamos falando de Gênesis, escrito por Moisés, tá bom? Tenha sempre isso em mente. Moisés está resgatando a verdade. Moisés está incutindo na mente do povo de Deus, do povo hebreu, a verdade de que o Deus que está agindo nesse processo de libertação e formação de uma nação, ou seja, transformando escravos em cidadãos, transformando coisas em homens e mulheres para a preparação de uma nação, é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. E é o mesmo Deus que atua na história da humanidade com vistas à preservação das nossas vidas. E essa teologia é fundamental, essa visão que o livro de Gênesis apresenta de Deus, ela é fundamental para nós hoje. Você pode defender a ideia doutrinária que você bem entender, mas se você deixar escapar o livro de Gênesis, em algum momento, você será engabelado, você será ludibriado, você será trapaceado, tá bom? Nada do que aconteceu foi por acaso. O universo não é o universo por acaso e a humanidade não tornou-se humanidade por um acaso. Foi ação de Deus, foi uma decisão divina, com vistas a expressarmos a bondade, a justiça e a santidade de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe